Como vimos, o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortos por Covid, menos de 5 meses depois de confirmar a primeira morte no país no dia 12 de março. Seguimos em segundo lugar no mundo em número de casos e de mortes pela doença, apenas atrás dos Estados Unidos. Em que erramos? Em que acertamos? Por qual motivo nossa curva adquiriu um platô tão alto? Sobre essas questões, eu converso agora por videochamada com o médico infectologista Dr. Fernando Nonato. Dr. Fernando, estamos vivendo um momento turbulento, de alto índice, de alto impacto social e econômico. O que a ciência já conseguiu entender desta doença? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, depois no meio de tanta tragédia, de tanta notícia ruim, o que a gente tem aprendido ao longo desses meses, que eu posso falar que é o que a gente tem de melhor hoje, é o manejo do paciente com Covid-19. Muitos relatos, a ciência já evoluiu, muitos estudos com terapias que a gente já sabe que não funciona e com terapia que a gente sabe que funciona, manejo de fluxo de pacientes dentro do serviço de saúde, evitando aquela contaminação enorme das equipes de saúde que a gente viu em outros países. Então, essas pequenas coisas, por incrível que pareça, além de que nós tivemos tempo de estruturar a rede hospitalar para receber mais pacientes. Então, essas talvez talvez sejam as coisas mais importantes. Claro, vale lembrar que no começo da pandemia a gente não sabia da importância do uso disseminado de máscaras, por exemplo, que é um fator importante para a gente evitar um pico muito alto da doença, muito íngreme, uma curva muito íngreme. Porém, no que a gente errou talvez seja em testagem, Então, a gente conseguiu, durante um tempo, fazer até um distanciamento social razoável, porém, só o distanciamento social é pouco. Aí, com o tempo, a gente aprendeu que usar máscara ajudaria, mas a gente continua tendo que manter o distanciamento social. E em que pese uma coisa que hoje é talvez a coisa que mais impacte no combate à circulação viral, que é uma coisa que chama-se test tracing, que é a gente detectar um caso positivo, mesmo que seja leve, testá-lo, confirmá-lo e fazer uma triagem de todo mundo que teve contato com essa pessoa dias antes do sintoma, porque a gente pode detectar pessoas portadoras assintomáticas ou mesmo sintomáticas, isolar essas pessoas e inibir a circulação viral. Então, talvez essa seja a nossa maior falha, o não investimento no test tracing. A gente observa, doutor, um movimento mundial, em busca de soluções. Qual que é a importância desse intercâmbio científico e como o senhor avalia a produção científica brasileira, o investimento na pesquisa? Bom, com relação ao intercâmbio mundial, não há dúvida, na verdade, não é pela pandemia atual. Na verdade, o mundo está em contato intenso, as áreas científicas biológicas não são diferentes, não estão à margem disso. Então, a gente adquire muito conhecimento do que é publicado no exterior. Como nós tivemos a chegada do vírus, a entrada posteriormente à Europa e à Ásia, então a gente já tinha alguns conhecimentos adquiridos através deles, de relatos de casos, de séries de casos publicados em artigos científicos. Claro, muita coisa ruim pela pressa, da necessidade de publicar algum conteúdo, mas uma parte muito importante que nos possibilitou estruturar, enfrentar e saber algumas lógicas do ponto de vista de saúde pública também. Com relação à ciência brasileira, o Brasil ele é famoso na ciência, não é de hoje, não é de 10 anos atrás, não é de 20 anos atrás. Há mais de 100 anos a gente já tinha grandes nomes, como Carlos Chagas. Então, não é de hoje que o brasileiro tem potencial científico. E também não é de hoje que a gente não investe adequadamente em ciência. Não é esse ano, não foi o ano passado. São no dia 22 de abril a gente fez 520 anos de mau investimento em ciência. Seja regrando demais investimento, ou seja, investindo demais de maneira não inteligente, com dinheiro indo pelo ralo, sem produção adequada, sem exigência adequada. Haja visto que ganha, por exemplo, um bolsista para mestrado ou um bolsista para doutorado, e exigem que essa pessoa com uma bolsa de baixíssimo valor viva integralmente dedicada à ciência. Isso é praticamente impossível, é inviável. Agora, doutor, a gente já está finalizando a nossa entrevista. Certamente, as vidas que a gente perdeu, é impossível medir, o tamanho prejuízo que a gente está tendo diante dessa pandemia. Mas eu queria saber o que a marca alcançada nos confere de aprendizado. Bom,
primeiro é uma marca muito trágica, provavelmente essa marca é maior, né? A gente sabe que só são contabilizados casos que tenham sido totalmente comprovados com exame de PCR, ou muitas vezes sorológico, mas principalmente o PCR. Então, muita gente não passou por testagem de PCR ou passou por apenas um teste de PCR, que a gente sabe que é pouco para detectar muitos casos. Nós chegamos a ter pacientes com, só no quarto exame, a gente conseguiu positivar, e se a gente não tivesse insistido e não tivesse estrutura para fazer essa testagem, a gente não chegaria ao diagnóstico desse paciente, para manejá-lo adequadamente, o investimento no corticoide, porque é a única medicação que até hoje tem benefício do paciente que interna, comprovado cientificamente. Então, essa marca ela é trágica e ela pode ser pior. É ruim falar uma coisa desse tipo, mas é a realidade de hoje em dia. Então, eu acho que o que tem que passar, o que a gente tem que falar é o que nós queremos para nós enquanto sociedade. O que nós queremos para nós enquanto cuidado dos nossos pares, né? Dos nossos irmãos brasileiros. Então, assim, a gente tem que mudar radicalmente, tem que haver um plano mais centralizado de remar na mesma direção. E a gente não se iluda que vai acabar, mas que vai ter provavelmente a segunda onda na reabertura. Então, que não deve ser tão grande quanto a primeira, mas a gente tem que se preparar o mais rápido possível. Os desafios continuam, né, doutor? Muito obrigada pela entrevista.